E aí, hoje a gente vai decifrar o complexo manual de instruções do Brasil. A ideia é entender como é que o poder se divide, como ele é controlado e, no fim das contas, como o jogo funciona por aqui. Vamos mergulhar a fundo nessa estrutura. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com a governança, que são as novas regras do jogo. Depois, vamos mergulhar no federalismo, fazendo uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Aí, a gente parte para o jogo dos poderes, para entender essa dinâmica. Em seguida, vamos ver quem dá a palavra final, falando de judicialização. E para fechar, a gente discute o nosso papel nisso tudo em controle e cidadania. Então, vamos lá. Começando pela governança pública. Pensa nela como se fosse uma grande atualização, sabe? Um sistema operacional novo para o Estado, desenhado para um mundo que está bem mais complexo e todo conectado. E a grande pergunta é, como é que o Estado se modernizou? Bom, a lógica por trás disso é até que simples. Aquele modelo antigo do Estado que tentava fazer tudo sozinho, ele simplesmente não dava mais conta. A sociedade começou a cobrar, a exigir mais eficiência, mais transparência. E aí, a mudança tinha que acontecer. E a resposta para essa necessidade de mudança foi justamente a governança pública. A grande virada de chave aqui é que o Estado para de agir sozinho. O novo modelo é baseado em cooperação. É governo, empresas e a sociedade trabalhando juntos, focados em resultados. Para ficar mais claro, pensa na gestão de um hospital público. Hoje é super comum ver parcerias com o setor privado para conseguir equipamentos ou com a própria comunidade para organizar campanhas de saúde. Isso é governança na prática. E para essa cooperação toda funcionar, ela se sustenta em 3 pilares fundamentais. Primeiro, uma gestão que presta contas, com muita responsabilidade e transparência. Segundo, um compromisso total com a lei e com a ética, sem meio termo. E o terceiro pilar é criar confiança, por meio do diálogo e da negociação entre todo mundo. Então o ponto central dessa história toda é essa transformação. O Estado tradicional, aquele que era o produtor direto de tudo, dá lugar a um novo modelo. Nesse novo modelo, o Estado não é mais o executor de tudo, mas ele é o garantidor, o coordenador. Em vez de dirigir tudo sozinho, ele ativa e coopera com os outros. Beleza? Agora que a gente entendeu as novas regras, vamos para o nosso segundo ponto, o federalismo. Se a governança é o manual de regras, o federalismo é a planta baixa da casa. Entende? É como o poder está distribuído no mapa. E para a gente entender bem o modelo brasileiro, comparar com o dos Estados Unidos ajuda demais. Lá nos Estados Unidos, o federalismo nasceu de baixo para cima. O que isso quer dizer? Eram estados que já existiam, independentes, e que decidiram criar uma união. Então eles delegaram alguns poderes para o governo central, mas guardaram todo o resto para eles. Essa autonomia dos estados é super protegida pela lei. Aqui no Brasil, o caminho foi o contrário. A gente veio de um Estado super centralizado que, com o tempo, foi se descentralizando. E o nosso modelo tem essa particularidade, ele é tripartite. A Constituição de 88 foi um marco porque levou os municípios à condição de entes da federação, junto com a União e os estados. Isso é bem raro de se ver por aí. Essa tabela ajuda a gente a visualizar bem as diferenças. Nos Estados Unidos, são 2 entes federados, União e Estados. No Brasil, são 3, União, Estados e municípios. Lá, a autonomia local é um pilar. Aqui a autonomia muitas vezes depende do dinheiro que vem do governo federal. O famoso Fundo de Participação dos Municípios é um grande exemplo. E na prática, isso significa que a qualidade da escola ou do posto de saúde de uma cidade pequena pode depender diretamente da verba que vem de Brasília. E claro, esse nosso modelo traz alguns desafios enormes. A gente tem essa dependência fiscal, as desigualdades gigantescas entre as regiões e, muitas vezes, uma falta de articulação entre governo federal, estados e municípios. Tudo isso junto complica bastante na hora de fazer as políticas públicas funcionarem direito em todo o Brasil. Ok, já vimos as regras e a planta baixa. Agora vamos ver a máquina funcionando. Como é que executivo, legislativo e judiciário jogam esse jogo? Como eles interagem e um controla o outro? É hora de falar do famoso sistema de pesos e contrapesos. A ideia por trás desse sistema de pesos e contrapesos, ou checks and balances, é a base da democracia. É bem simples. Nenhum poder pode ser absoluto. Ponto. Cada um deles tem suas próprias ferramentas para fiscalizar e limitar a força dos outros. O objetivo é sempre buscar o equilíbrio e impedir que alguém concentre poder demais. Para a gente entender isso na prática, vamos imaginar uma situação. O Congresso Nacional vai lá, discute, debate e, no final, aprova uma lei nova. Só que o presidente da República, chefe do Executivo, não gosta daquela lei. E aí ele usa uma de suas ferramentas, o poder de veto. Ele vai lá e
barra a lei. Ah, então a história acabou? Nada disso, o jogo continua. O Congresso pode se reunir de novo e, se conseguir uma maioria de votos, ele pode derrubar o veto do presidente. E aí a lei é promulgada, mesmo contra a vontade do Executivo. Isso é o sistema de pesos e contrapesos em plena ação. Mas e aí? E quando esse jogo entre Executivo e Legislativo trava? Ou quando alguém acha que eles passaram dos limites da Constituição? Bom, é aí que a gente chega no nosso quarto ponto. É a hora que um terceiro jogador entra em campo para ser o juiz da partida: a judicialização. Pois é, aquela lei que foi aprovada pelo Congresso, vetada pelo presidente e que teve o veto derrubado, mesmo depois de tudo isso, ela ainda pode ser questionada na Justiça. E a palavra final, a decisão sobre se ela vale ou não, vem do Poder Judiciário, que pode chegar e dizer que ela é incompatível com a Constituição. E esse fenômeno tem nome. É a famosa judicialização da política. Basicamente, é quando o Poder Judiciário é chamado para apitar o jogo, para resolver brigas que, na verdade, são políticas. É ele quem acaba definindo até onde o Legislativo e o Executivo podem ir. E por que isso é tão importante? Porque essa decisão final do Judiciário não resolve só a briga do momento. Ela acaba moldando o formato final das políticas públicas, aquelas que afetam o nosso dia a dia. É uma forma de garantir que tudo, no fim das contas, siga as regras do jogo da Constituição. Bom, e para fechar nosso mapa, a gente chega ao quinto e último ponto. Porque além desse controle que um poder exerce sobre o outro, existe uma outra força de fiscalização que vem de fora. E essa força é fundamental: a sociedade civil. Lembra daquele modelo de governança do comecinho? Então, nele, a sociedade não é só uma espectadora. Ela entra em campo, vira protagonista, passa a exigir, a participar, a negociar. E isso, claro, acaba forçando os governantes a serem muito mais responsáveis com o que fazem. Quer um exemplo concreto disso? Pensa na eleição. A lei hoje obriga os candidatos a colocarem suas contas de campanha na internet em até 72 horas. Parece um detalhe, né? Mas é uma ferramenta de fiscalização poderosíssima que permite que qualquer pessoa acompanhe quase em tempo real de onde vem e para onde vai o dinheiro. E com isso a gente fecha o nosso mapa do poder no Brasil. Vimos as regras, a arquitetura, as engrenagens, mas tudo isso nos leva a uma pergunta, que é a pergunta central de qualquer democracia. Nesse sistema todo de freios e contrapesos, quem é que fiscaliza o fiscal? Será que a vigilância de um poder sobre o outro já é o suficiente? Ou será que a resposta final está mesmo na participação ativa da sociedade? Fica aí a reflexão.